Olá! Tu já te percebeu fazendo muitas coisas sem prestar muita atenção? Correndo de um lugar pro outro, às vezes, né? Ou estando numa velocidade que nem precisaria? Fazendo tarefas daqui a pouco apenas para que elas terminem? Presa em comportamentos automáticos que na verdade não fazem nenhum sentido para ti? No vídeo de hoje a gente vai entender por que isso acontece e como que a gente pode sair desse piloto automático caso tu queira. Se tu é nova no canal e tá chegando agora, quero te dar as boas-vindas e quero que tu te sinta em casa por aqui. Eu me chamo Gabriela Damasceno, eu sou psicóloga e também crio conteúdo para cá e pro Instagram. Vai ser uma real honra para mim construir esse caminho e esse jeitinho mais leve de levar a vida. Então vamos começar esse vídeo aqui entendendo alguns motivos que a gente tem para automatizar, né? E para entrar no piloto automático, né? Até porque ele não é sempre algo inútil, é algo problemático. Por isso que a gente precisa começar daqui. Então, um motivo que nos leva a automatizar é que a gente precisa viver de acordo com alguns hábitos, né? Alguns comportamentos que sejam mais automáticos para que a gente não precise gastar tanto da nossa energia pensando. E aí a gente pode só pensar nesse exemplo, né? De que um motorista, por exemplo, que já é experiente, se ele for prestar atenção em tudo que a gente faz enquanto a gente está dirigindo, provavelmente ele bateria o carro. E nem só isso, né? A gente cansaria muito. Então, olha como é importante aqui eu automatizar uma função e desempenhar isso de forma mais, inclusive, efetiva quando eu tô no automático. Um outro motivo que nos leva a automatizar é a gente ter informações antigas que nos foram passadas sobre um comportamento e agora a gente pode aplicar isso numa situação nova. E a gente acaba até não examinando, né, criticamente. Então, com o passar do tempo, a gente continua utilizando essas informações que a gente aprendeu de uma forma não tão reflexiva. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha aprendido que acordar cedo só funciona para pessoas que são matinais, né? E aí eu aprendi essa informação com alguém, acabei implementando ela na minha vida e eu sigo repetindo. E isso não me faz também ter que ficar questionando ou mudando meu comportamento. Isso me dá uma certa economia aqui, né, de energia. E aqui eu não tô nem avaliando se isso é útil ou não, eu só tô trazendo, né, o que nos motiva a seguir repetindo. E um outro ponto também é que a gente vai construindo algumas regras mais rígidas, né, e que vão tentando nos orientar sobre como que a gente deve agir. E aí, muitas vezes, a gente também acaba desconsiderando outros elementos, né? Por exemplo, as nossas necessidades, o contexto. A gente acaba seguindo aquilo que nos foi aprendido. Então, por exemplo, eu posso ter aprendido como uma regra um pouco mais rígida que eu tenho que dar conta de tudo e que eu não posso pedir ajuda. Então, o meu automático é tentar fazer as coisas, eu nem lembro que eu posso pedir ajuda, porque isso não foi algo que me foi ensinado, que me foi transmitido. Dessa forma, adotar esses conceitos, seguir essas regras, utilizar essas informações que a gente aprendeu, confiar nos hábitos, são estratégias que sim, facilitam e simplificam a nossa vida, né? Principalmente nesse ambiente social tão complexo. Agora, vem comigo aqui junto para a gente prestar atenção quando que esse piloto automático pode virar um problema. O ponto 1 é quando a gente não percebe que está no automático. E mais, a gente cria uma visão muito limitada, né? Por conceitos, por papéis, por rótulos. Ou seja, a nossa visão da gente mesmo, ela tá muito baseada, ela tá tão baseada nessas regras que a gente tira qualquer possibilidade de reconhecer que a gente poderia fazer algo diferente daquilo ali. Então, por exemplo, eu posso ficar dizendo, eu sou uma pessoa indisciplinada, Então, eu posso estar nesse automatismo e eu nem paro pra pensar do tipo, tá, mas olha só, nessa situação aqui, o que será que eu posso fazer daqui a pouco, sei lá, pra acordar mais cedo, né? Não, eu não enxergo isso porque o meu automático já me diz que eu sou assim, né? Aquela síndrome de Gabriela, sou assim, cresci assim e vou ser sempre assim, tá? Então, aí pode estar um problema. Um segundo ponto é quando esse automatismo ele já não está nos levando aonde a gente gostaria de ir. Até porque a gente fica seguindo mais rigidamente essas regras e vai aí desconsiderando outros aspectos. Então, por exemplo, eu posso me esquecer, né, que um relacionamento que teve sentido numa época da minha vida, ele não tá mais fazendo sentido agora. Isso acontece muito, por exemplo, com amizades, na época da escola, né? Que tinham valores partilhados, e aí, daqui a pouco eu tô seguindo aquela amizade, mas muito mais porque eu tô nesse automático do porque eu tô realmente pensando, né, se aquela amizade faz sentido pra mim. Um outro ponto do automatismo é quando a gente não presta atenção, né, de forma intencional ao contexto e a gente não integra outras informações naquele nosso olhar e fica muito preso num julgamento. Então pode ser que, sei lá, eu fiz uma palestra e vem a ideia, ninguém gostou da minha fala. Daqui a pouco eu peguei uma informação e generalizei
generalizei. Peguei uma pessoa que fez uma cara feia daqui a pouco, né? E eu já imaginei que é isso e generalizei para como se todo mundo tivesse tido essa mesma impressão. O automatismo também pode ser um problema quando a gente sente que tá numa esteira louca, sabe? Quando a gente tá sempre vivendo com pressa, com um senso de urgência, que não precisaria, né? Não precisaria ser assim. Além disso, quando a gente começa a não enxergar as nossas necessidades, tá? A gente pode não perceber as nossas sensações, sentir o nosso corpo. Isso pode fazer com que as relações e todas as atividades que a gente se envolve vão perdendo o sentido. Para tudo isso, qual é o nosso antídoto? É, de fato, colocar mais atenção intencionalmente e sem julgamento no que a gente está fazendo. E o que a gente vai precisar aqui é trazer atenção plena, ou seja, conseguir cultivar, né, uma postura de abertura para as informações que estão ali, conseguindo dar foco para esses processos complexos, né, de uma maneira um pouco mais atenta. Então, com isso, a gente vai ampliando as nossas perspectivas e vai enxergando para além do que só aquele nosso foco inicial de atenção. Além disso, prestar mais atenção nas nossas escolhas do cotidiano pode trazer aí um melhor funcionamento psicológico e, por consequência, inclusive trazer melhores resultados. E para avaliar o efeito dessa atenção plena, eu vou até trazer um estudo aqui, um experimento que testou 4 grupos diferentes de participantes. No primeiro grupo, então, foi solicitado que cada participante monitorasse diariamente uma mesma atividade sua. Num segundo grupo, os participantes também foram solicitados a monitorar uma atividade que eles realizavam, mas que foi sugerida pelos pesquisadores. O terceiro grupo recebeu a mesma tarefa que o grupo 2, só que para cada atividade monitorada, os participantes tinham que relatar como que eles realizaram a atividade e indicar também 3 formas alternativas que eles tinham para realizar aquela mesma atividade. E o grupo 4 recebeu a mesma tarefa que o grupo 3, só que os participantes escolhiam e não os experimentadores. Nessa pesquisa, os primeiros grupos eram focados mais no resultado, eles relatavam o desempenho numa atividade. E os últimos grupos eram obrigados a prestar mais atenção no processo. E aí os pesquisadores aplicaram, né, para todos os participantes medidas de depressão, de independência, de confiança, de atenção concentrada e uma série de outras. E olha que legal, tá? A comparação das medidas entre antes e depois da intervenção mostrou que o grupo 4 teve os maiores ganhos em todos esses pontos avaliados. E o grupo 3 também teve melhores resultados que o grupo 2, que por sua vez também teve melhores resultados do que o grupo 1. O que isso nos mostra? Quanto mais atento a gente está, quanto mais a gente cultiva essa perspectiva flexível, né, de notar o que a gente está fazendo, mais a gente aumenta a nossa capacidade de se adaptar ao ambiente e de usar essa flexibilidade ao nosso favor. Ou seja, quando a gente está mais atento, cultivando essa perspectiva mais flexível, a gente vai conseguir, com mais tranquilidade, se adaptar ao ambiente de uma maneira que faz sentido para cada um. E com isso, gente, essa flexibilidade ela vai nos permitindo ser mais autêntica, por exemplo. A gente vai conseguir reconhecer melhor o benefício dos erros, entendendo que um erro, né, não fala nada sobre a gente, sem cair ali num super julgamento. A gente também vai entender que avaliações e comparações sociais são relativas e às vezes a nossa mente está mais crítica e às vezes não. Então, com tudo isso, né, agora que eu já mostrei aqui dados importantes, a gente vai ver também algumas estratégias, tá? Para quando a gente quer sair do piloto automático, a gente naquele momento está percebendo que aquilo está nos atrapalhando e a gente quer ter uma opção. Então, vocês vão notar que eu sempre começo com as minhas estratégias identificando, né? Porque esse é o ponto de partida para qualquer mudança. Eu preciso notar que eu tô no piloto automático. E aí já vem uma pergunta aqui mais provocativa para que tu pense. Como é que tu fica quando tu tá no teu piloto automático? O que tu faz? O que tu sente? O que tu pensa? Se eu já vou refletindo sobre isso, fica mais fácil eu perceber, opa, para aí, tô aqui no meu automatismo e isso não tá legal. Uma outra estratégia, gente, é fazer pausas. E eu vou dar dicas aqui de que tipo de pausas eu tô falando, mas elas são muito simples. Eu posso, por exemplo, só me observar antes, quando eu acordo ali no meu início do dia, antes de levantar a cama, eu só noto. Como é que tá meu corpo? Como é que tá a minha sensação? Isso já não me faz, né, entrar naquele automático. Às vezes a gente já sai correndo, já sai atrasado. Calma, né? Não vai ser 1 minuto ali percebendo que vai mudar nada. A gente pode fazer também pequenos exercícios de centramento ao longo do dia. Simplesmente assim, ó, rolando o ombro, movendo o pescoço, às vezes só ajustando a coluna. E isso é uma forma, ó, eu posso só fazer isso e retomar. Se eu faço isso tomando consciência do meu corpo, eu já tô aqui um pouco mais atento, um pouco mais disponível aí para as minhas tarefas.
Um jeito bacana também da gente pausar é a gente escolher 5 minutinhos pra não fazer nada, né? Eu brinco que são como mini férias. E, gente, não fazer nada não é ficar no celular, né? Isso não é, isso é muito diferente. É não fazer nada mesmo, né? E eu fico muito impressionada do quanto, por vezes, a gente se esquece que fazer nada é uma ótima opção. A gente pode também perceber, né, notar a nossa respiração, notar a nossa postura. E simplesmente quando a gente percebe aqui, né, que tá desajustado, a gente só um ajuste de postura pode fazer com que a gente, né, se reconecte com a situação. Para além das pausas, uma outra coisa que eu gosto muito de sugerir, né, e faço muito na minha vida, é experimentar coisas novas e mudar a rotina. Também é uma maneira bem legal e bem potente da gente sair do piloto automático e se concentrar no momento presente. A criança, gente, ela tem um olhar, né, muito curioso, ela faz as coisas e ela normalmente está fazendo muitas coisas pela primeira vez, então ela tem aquele olhar, né, que é super detalhista. E é um pouco de resgatar essa essência aqui pra gente se propor a fazer as coisas como se a gente estivesse fazendo pela primeira vez. Ou então, se propondo de fato ter novas experiências. Vai num café diferente, fala com uma pessoa que tu não costuma falar, lê um livro diferente do estilo de que tu costuma ler, vai ver um filme diferente, enfim, são coisas que a gente pode fazer, que tá ali no nosso, né, na nossa rotina e que já trazem a nossa atenção mais facilmente, simplesmente por serem diferentes. A gente também pode aqui cultivar a consciência do momento presente e ser intencional nas nossas atividades do dia a dia. É, na verdade, ter esse espaço para notar como é que eu tô, como é que tá o ambiente, como é que tá o outro. Então, às vezes, eu posso, né, tô caminhando na rua e eu vou prestar atenção nas folhas, em como é que estão as coisas. Eu tô falando com alguém e eu posso prestar atenção nas expressões faciais ou no que eu sinto olhando para aquela pessoa. Agora, claro, é importante aqui lembrar vocês, né, que o cansaço, se a gente tá num momento de esgotamento, fica muito mais difícil a gente sair desse piloto automático. Então, na verdade, daqui a pouco o cansaço, ele tá sugerindo que a gente precisa descansar. E tu pode, né, ver aqui um outro vídeo que eu trouxe de como fazer esse descanso de forma efetiva. E a ideia aqui é justamente ampliar essas estratégias para que tu não fique sempre à mercê do teu piloto automático. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouquinho a tua concepção, as tuas ideias sobre o piloto automático, tenha te deixado, obviamente, opções para sair dele quando tu precisar. Se tu gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, deixa aqui teu like para que eu saiba e não te esquece de inscrever no canal para ser notificado dos próximos vídeos. Um super beijo e até a próxima!